Olá pessoal, eu sou Marcelo Ruopolo, vou começar aqui mais uma videoaula para o site www.egex.com.br. Nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre CSS. Vou explicar para vocês como a gente faz para poder trabalhar com o arquivo CSS, certo? Trabalhar com folhas de estilos. Como isso é um assunto um pouco extenso, tá pessoal? A gente vai pegando por videoaulas. Essa primeira videoaula a gente vai trabalhar com classes e com divs, certo? Então vamos abrir aqui primeiro uma página HTML aqui no nosso Dreamweaver. Aqui a gente vai colocar no título aula CSS. E assim, nós temos duas formas de trabalhar. Eu vou mostrar as duas para vocês, mas a primeira que a gente vai trabalhar na videoaula de hoje já trabalhando com CSS, né, com o script já aqui dentro da nossa tag head, certo? Mas também dá pra gente trabalhar linkando o nosso arquivo CSS. Geralmente quando a gente vai trabalhar com um site que tem um arquivo CSS muito grande, muita CSS, ou então que a CSS, os mesmos estilos têm que ser usados para várias páginas, então a gente vai estar trabalhando sempre com um arquivo que a gente linka em todas as páginas, para a gente não ter que ficar digitando o código em todas as páginas, porque mesmo que a gente copie e cole o código em todas as páginas, quando a gente precisar mudar alguma coisa no código, a gente vai ter que editar todas. Então a gente cria um único arquivo CSS e inclui ele em todas as páginas, certo pessoal? Bem, o Dreamweaver ele vai ter aqui pra gente essa aba CSS. Caso vocês não estejam vendo, é só vir aqui ó, em Window, CSS Styles, ou Shift F11, igual vocês estão vendo aqui. Vocês podem estar clicando aqui, ó, New CSS Rule, que seria uma nova regra CSS. CSS a gente vai trabalhar então com ele de duas formas. Quando a gente for trabalhar com uma classe, a gente tem que colocar um ponto no começo. Quando a gente for trabalhar com uma div, tem que ser esse joguinho da velha aqui. Então vamos criar aqui uma classe chamada texto. Vou dar OK aqui. A gente pode utilizar aqui de duas formas. A gente pode estar utilizando direto aqui para formatar o texto. Por exemplo, aqui colocar Arial, tipo cor preta, bold e um tamanho aqui 14. Então vocês podem ver que automaticamente ele já criou aqui o código pra gente, ó. Aqui ele chama a função do CSS, certo? Style type text barra CSS, e aqui a nossa função, ó, texto, font family, que é a Arial que a gente selecionou, size 14, font weight bold e o color preto, certo? A gente pode ou estar fazendo assim, ou a gente pode programar já manualmente. Vou criar aqui o texto 2, texto 2. A gente pode estar fazendo isso daqui manualmente, ó, tá? Já criando por aqui. Font family, dois pontos Arial black, ponto e vírgula. Lembrando que sempre que a gente está mexendo com qualquer tipo de programação, folha de estilo e tal, sempre que acaba uma linha, tem que colocar ponto e vírgula, não importa se é CSS, se é C, o que for, vocês vão no PHP vocês vão ter que colocar. Font size, vou colocar aqui 12. Font weight, weight bold. Color eu vou colocar aqui um branco, certo? Isso daqui é muito simples, tá pessoal? Eu vou criar aqui dentro da nossa área de trabalho, eu vou criar aqui um sitezinho chamado CSS, só para mostrar para vocês. Tá aqui como teste. Então aqui, como a gente vai trabalhar com isso? A gente criou aqui, certo? A folha aqui os estilos. Vamos estar vindo aqui então e digitando aqui. Este é o texto 1.
Este é o texto 2. Então a gente vai selecionar aqui o texto, certo? E vamos vir aqui, ó, ele vai estar escrito aqui CSS, a gente vai selecionar aqui a rule. Ó, a regra. Texto, que é a formatação do texto 1 que a gente tinha colocado, certo? E aqui o texto 2. Opa. Ah, é verdade, eu esqueci, eu coloquei aqui a cor branco. Eu não posso colocar cor branca a partir do momento que o fundo da minha página está branco, né? Eu vou colocar aqui um azul. Ele automaticamente já deixa aqui azul. Então dessa forma, pessoal, a gente pode trabalhar com diversos tipos de texto, certo? Outra coisa que dá pra gente fazer também é trabalhar aqui com uma tag, com uma div, certo? Então eu vou criar aqui, ó, uma nova regra. Vou colocar o joguinho da velha porque eu vou trabalhar com uma div. Vou dar o nome para ela de box e vou clicar aqui em OK. Desculpa, pessoal, só esqueci de fazer aqui uma coisa. Você tem que clicar aqui, ó, em ID, certo? Porque aqui eu tinha deixado como class. Quando eu vou trabalhar com class, eu vou trabalhar com uma classe, igual aqui. Eu tenho que sempre começar com um ponto. A classe, ela é utilizada apenas para formatar textos, esse tipo de coisa. Para formatar uma div, eu vou trabalhar sempre aqui com ID. Então vamos colocar aqui, o nome da div vai ser box, certo? Vou dar aqui um OK. Colocar aqui o background dela vai ser preto, certo? Vou colocar aqui o bloco. Bloco não, vou colocar aqui box. 500 pixels de largura por 300 de altura. Não vou colocar float, não vou colocar clear. Vou colocar aqui um padding de 5, certo? Com uma margem eu vou deixar 100. Aqui a borda, eu vou colocar uma borda azul. Aqui eu vou colocar ela aqui solid. E eu vou colocar ela thick. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui eu estou simplesmente formatando. Eu estou colocando aqui a cor que eu quero no fundo. Se eu quiser uma imagem é só colocar aqui, certo? Selecionar a imagem. Se eu quiser trabalhar aqui na caixa, né, na box, eu vou estar selecionando aqui a margem que eu quero para ela, tal. E aqui o border, né, ele mostra aqui os tipos de borda aqui pra gente, certo? Eu vou trabalhar com o solid, mas vocês podem fuçar aí se vocês quiserem usar algum outro. Aqui também vocês não são obrigados a escolher qualquer um desses três aqui não. A gente pode colocar aqui o tamanho em pixels. Se eu quiser 5 pixels, tá aqui. Se eu não quiser 5 pixels para todos, eu desseleciono aqui o same for all, certo? Coloca aqui, eu quero que a margem direita tenha 2 pixels, a margem do topo tenha 5, a margem do bottom tenha 10, certo? O bottom é a parte de baixo, e a margem esquerda tenha 8. Ele vai fazer isso para mim. Eu clico aqui em apply, certo? Ó, vocês podem estar olhando aqui, ó, ele já criou, certo? Aqui toda a box. Então vamos criar agora aqui uma ID, uma div ID, e ele já aparece aqui pra gente box. Então eu abro ela aqui e aqui embaixo eu fecho barra div. Aqui dentro só eu vou colocar aqui um parágrafo só para que vocês vejam. Inclusive eu vou colocar aqui, vou trabalhar já com a classe. Vou colocar aqui class texto 2. Vou fechar aqui o meu parágrafo e vou digitar: este é um exemplo de utilização do CSS em divs. Vamos ver como ficou? Olha aqui, ó. As bordas todas diferentes, né? Aqui a borda right tá fina, a left tá um pouco mais grossa, a bottom tá grossa e o top tá mais ou menos. Certo, ó. Esse daqui é o que a gente acabou de criar. Certo, pessoal? Tem várias outras formas de trabalhar com isso. Hoje eu vou ficar aqui, vou mexer só com essas duas.
Mas em breve eu vou estar fazendo mais algumas videoaulas explicando mais algumas coisas para vocês. O ideal é que vocês fuçem. Lembrando sempre que para vocês poderem fazer uma classe funcionar em uma div, vocês têm que colocar aqui sempre a identificação da div, a ID. Então, se eu colocar outro nome aqui, por exemplo, vou colocar aqui teste. Como aqui o nome é box, ele não vai funcionar, ó. Tá vendo? Eu tenho que deixar aqui como box. Só assim que ele funciona. Vamos dar uma olhada nisso no navegador. Ó, e o F12 nós estamos já trabalhando aqui no navegador. E funciona perfeito. Beleza, pessoal? Então essa aula vai ficar por aqui. E até a próxima.